Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês o desespero completo do Jair Messias Bolsonaro, que já admitiu que reuniu-se para falar de golpe, mas que não deu golpe, já reconheceu que 64 foi a ditadura militar, disse durante a coletiva que ele deu na segunda-feira na porta do aeroporto em Brasília que golpe de Estado nunca fez parte do vocabulário dele, sendo que se você acompanha um pouco a história do Bolsonaro, ele por toda a sua carreira pública falou que se fosse eleito presidente da República num dia, no outro dia ele daria golpe de Estado, que no Brasil não se resolveria nada com ditadura, com democracia, só com ditadura militar. Inclusive neste livro aqui, ó, Bolsonaro e seus seguidores, 1560 frases, você pode encontrar aqui inclusive várias frases dessas aqui, tá? Entre as frases mais famosas que vocês vão lembrar, traz uma frase que ele disse, né, lá na TV Câmara Aberta, na TV Bandeirantes, em 1999, quando ele diz exatamente o seguinte: não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, isso ao ser questionado se ele fosse eleito presidente do Brasil, se ele daria um golpe. Ele disse que daria golpe no mesmo dia. Em outro trecho, ele diz o seguinte: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Palavras do senhor Jair Messias Bolsonaro em vários trechos aqui, ó. É mentira que o regime militar foi uma ditadura. Isso aqui tem várias frases, não só dele, como de apoiadores dele, de seguidores dele, de críticos dele também. Eu até recomendo que vocês, se quiserem comprar, esse livro é do Walter Barreto Júnior, vocês encontram na internet. Aí esse machão todo que vivia gritando, vamos parar com isso, né? Vamos parar de chorar, vamos pra rua, vamos ficar chorando até quando, vamos resolver isso como homem. Parece que pelos critérios dele sobre ter macheza ou não ter macheza, ele seria reprovado. Por quê? O Lula não fugiu para a embaixada para poder enfrentar os seus algozes, Dallagnol e Sérgio Moro, e disse que poderia ter fugido, mas que não fugiu porque ele queria provar que o que fizeram com ele foi uma armação. E o que o Lula fez? Provou que o que fizeram com ele foi uma armação. Moro foi considerado parcial, inclusive isso foi reconhecido pelo próprio STF. Deltan Dallagnol hoje está inelegível justamente porque fugiu do Ministério Público antes de ser responsabilizado pelos possíveis crimes que ele teria cometido, entre eles, em tese, crimes administrativos que poderiam gerar para ele a chamada inelegibilidade. E agora o Bolsonaro vai em tudo que é lugar dizer que não, a gente precisa pacificar o país, tá ok? Pedir aí para o Moraes e para o Lula aí, tá ok? Anistiar a gente aí, tá ok? E não consegue, inclusive, passar do tá ok. Não existe possibilidade de anistia. Anistia é o baralho, eu vou usar essa palavra aqui, tá? A própria Constituição Federal não permite que se utilize a anistia em casos de tentativa de golpe de Estado. Eu vou provar para vocês. E a própria ministra Carmen Lúcia, alguns meses atrás, acho que há uns 4 ou 5 meses atrás, já tinha falado sobre isso. Não existe anistia para crimes contra a democracia e o Estado democrático de direito. E aí tem um material aqui publicado na Revista Fora, assinado aqui pelo Ivan Longo, que repercute um trecho da entrevista que o Bolsonaro deu ontem à revista, entre aspas, Velho Oeste, onde ele fala que chegou a hora de pacificar o país, que o Lula deveria falar em anistia, que o ministro Alexandre de Moraes deveria falar em anistia. E a gente precisa lembrar que tanto o Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes já falaram que não se tem anistia, tá? Olha o que diz o material publicado, aqui na Revista Fora, deixa eu só colocar aqui para vocês, assinado aqui pelo Ivan Longo, e que mostra a situação patética que o Bolsonaro mesmo se colocou e que está tentando a todo custo se salvar da possibilidade de ir para a cadeia. Olha o que diz o material aqui, ó. Em pânico, Bolsonaro implora desesperado por anistia a Lula e a Moraes. Totalmente desnorteado, ex-presidente ainda admitiu em entrevista que discutiu com militares a possibilidade de decretar estado de defesa ou estado de sítio após as eleições de 2022. Já adianto para vocês que isso aqui deve fazer parte da estratégia de defesa do Bolsonaro para tentar reduzir os danos. Ele começa a admitir parcialmente coisas que foram ditas, mas em outros contextos. Ou seja, ele admite que teve reunião, mas que não foi para tratar de golpe de Estado. Ele admite que se apresentou um documento, mas dentro da Constituição, quando na verdade a gente sabe que não existe regra na Constituição para dar golpe de Estado. Você não pode decretar estado de sítio por livre e espontânea vontade, nem estado de defesa por livre e espontânea vontade. Tanto um quanto o outro, em algum momento, tem de passar pelo Congresso. No caso do estado de defesa, por exemplo, que se não me falha a memória,
tá no artigo 136 da Constituição, deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. Você pode até ter a decretação ali do estado de defesa em casos muito específicos, e depois você vai ter ali uma discussão com o Congresso, se não me falha a memória, em até 30 dias ou em até 24 horas, algo assim da decretação se leva e se vai discutir isso no Congresso Nacional. Já o estado de sítio não pode ser colocado em prática por vontade meramente do presidente da República. O presidente da República não pode decretar estado de sítio. O estado de sítio precisa da autorização. Está aqui, inclusive, na Constituição. Artigo 136, que fala sobre o estado de defesa. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por graves e iminentes instabilidades institucional ou atingidas por calamidades de grande proporção na natureza. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo da sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos o limite da lei, as medidas coercitivas que a vigorarem dentre as seguintes. E aí tem aqui, ó. E aí tem as regras que se falam, inclusive, sobre a questão também de ter lá a ida para o Congresso Nacional. Já o estado de defesa, o estado de sítio, perdão, não pode ser decretado de qualquer maneira, né? A gente usa até um termo aqui no Nordeste que eu não vou utilizar, quase que eu solto aqui, mas é até meio pesado. Tá aqui, ó. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos. E aí tem ali de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprove a ineficiência de medidas tomadas durante o estado de defesa. Não se pode decretar o estado de sítio antes do estado de defesa. Se tem o critério para passar pelo Congresso Nacional, que vai decidir também sobre a manutenção e o sentido do estado de defesa, e não se pode ter a decretação, por exemplo, do estado de sítio sem a autorização do Congresso. O que a Polícia Federal encontrou, inclusive, em documentos apreendidos em tudo que é canto que vocês imaginarem na casa dos envolvidos, em computador, em escritório do PL, em gabinete ligado a Bolsonaro, a Braga Neto, foi que se tinha, inclusive, determinação para prender Alexandre de Moraes, prender Gilmar Mendes, prender Rodrigo Pacheco, prender o presidente Lula ou matar, prender Geraldo Alckmin ou matar. Depois se teve uma revisão ali na minuta golpista, tirou-se Gilmar Mendes, tirou-se Rodrigo Pacheco, mas continuava sendo criminosa. E é o que é que ele disse ontem nesse vídeo lá. Não vou reproduzir o vídeo, vou botar só o que ele falou, tá? Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? O senhor Alexandre de Moraes. A anistia em 1979, eu não era deputado, foi anistiada gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião, e vamos pacificar. Zera o jogo daqui pra frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica. A nossa pacificação, Bolsonaro, é ver um bandido como você na cadeia. A nossa pacificação, Bolsonaro, é anistiar a história brasileira dos erros que cometeram no passado ao perdoar bandidos que eram próximos a você, inclusive, que estavam no seu governo atualmente, por não terem sido punidos pelo golpe de 64. A gente vai perdoar a história, corrigindo a história. Nós iremos anistiar a história, fazendo com que a história seja respeitada. E só para explicar para vocês que não faz nenhum tipo de sentido esta narrativa golpista e sem vergonha do Bolsonaro sobre o Lula ou o ministro Alexandre de Moraes fazerem ali uma anistia ampla para pacificar, o país, é que a Constituição Federal, no seu artigo 60, fala sobre as emendas à Constituição. E fala ali, por exemplo, que seriam as chamadas cláusulas pétreas, que seriam ali, por exemplo, OPEX ou E6, que não seriam objetos de deliberação que tivesse a intenção, por exemplo, de abolir o Estado Democrático de Direito. Como assim, Carlito? Não se pode perdoar quem comete crime contra a democracia, porque isso é um risco à própria democracia. Eu nem estou citando aqui que é um desvio de finalidade. O presidente da República chegar e falar: perdoem golpistas que tentaram dar um golpe de Estado. Nem estou citando isso aqui. Estou citando basicamente o que diz a Constituição no seu artigo 60. Tá aqui, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante a propostas. E aí tem aqui as propostas dos incisos. E aí no parágrafo 4º fala o seguinte, ó: não será
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente, ou seja, que tem a intenção de abolir a forma federativa dos estados, o voto direto, secreto, universal e periódico, por isso que o voto impresso, inclusive, é inconstitucional e foi derrubado pelo STF, a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário e os direitos e garantias individuais, inclusive a democracia e os elementos que a constituem estão presentes ali no inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro e inciso quarto. Então, não se pode anistiar crime contra a democracia. Bolsonaro, arruma a mala, meu patrão, que você vai pro Chilindró. Você vai chorar, você vai espernear, você vai tentar se dizer perseguido, mas você é tão covarde que, diferente do Lula, que encarou seus algozes de frente e provou que ele estava sendo perseguido com mentiras, desinformações e provas falsas inventadas, no seu caso, além de ter muita materialidade, você já admitiu, inclusive, que pode fugir. E eu preciso fazer uma ressalva aqui, inclusive, antes de encerrar a minha análise, que eu tenho lido em vários lugares muita gente falando assim: ah, o Bolsonaro se fugir do Brasil, a culpa é do Gonê. O Gonê já deveria ter decretado a prisão do Bolsonaro. O Gonê já deveria ter feito isso. O Gonê já deveria ter feito aquilo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se a Polícia Federal ou o Gonê solicitarem a prisão preventiva do Bolsonaro, quem atende o pedido é a Justiça, não é o Ministério Público. Não é o Ministério Público. E outra coisa que muita gente tem ignorado aí, né? Eu tenho visto muitos colegas aí de outros canais, até meio empolgado, eu entendo, né? Ignorando o fato de que o Dr. Paulo Gonê Branco só recebeu o relatório da polícia com indiciamento do STF, se não me falha a memória, na tarde da quarta-feira. Como é que ele iria solicitar a prisão preventiva do Bolsonaro na terça ou na própria quarta, se ele não tinha nem lido o relatório que chegou na mão dele ainda? Eu, Carlito Neto, que baixei o relatório junto com a maioria de vocês, já que o STF derrubou o sigilo desse relatório, cheguei a passar agora das pouco mais de 400 páginas e estou lendo aos poucos das 884 páginas do relatório da Polícia Federal. Vocês acham que eles vão fazer que nem o TRF4 fazia no caso do Lula, que liam 50 mil páginas de um processo em poucos minutos e já emitiu a sentença ali decidindo sobre prender ou não prender o Lula, por exemplo? Isto pode gerar suspeição e nulidade. A nulidade, meu amigo, pode gerar o cancelamento da condenação no futuro, pode gerar o cancelamento do processo, pode gerar a anulação de um processo e de uma condenação no futuro. Aí eu te pergunto, você quer que o Bolsonaro seja preso agora, ignorando o que diz a lei só para atender o seu interesse, e você vai culpar inclusive o Gonê por conta disso? Ou você vai buscar entender como é que funciona o devido processo legal? Eu quero que o Bolsonaro seja preso o quanto antes também, mas como conhecedor do direito, eu não posso enganar vocês e dizer que o Gonê poderia ter decretado a prisão preventiva do Bolsonaro, ter solicitado, né, junto à Justiça, a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro na terça ou na quarta, se ele não tinha nenhum documento na mão ainda. Essa estratégia de ficar atacando a Procuradoria-Geral da República com desinformação não vai dar certo. A gente tem de cobrar o Dr. Paulo Gonê Branco, a gente tem de cobrar o STF, a gente tem de cobrar a Polícia Federal, mas naquilo que faz sentido. Basear-se em especulação ou desinformação não é o correto. Volto a dizer, Paulo Gonê não poderia solicitar a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro na terça ou na quarta, porque ele não tinha nem o relatório ainda na mão. Ele recebeu do STF o relatório, se não me falha a memória, foi na noite da terça ou foi na tarde da quarta. Então, ele ia solicitar a decretação preventiva baseada no quê? Isso geraria, sabe o quê? Nulidade e suspeição, porque a defesa do Bolsonaro, os advogados falariam o seguinte: peraí, como é que a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva do meu cliente se eles nem receberam o relatório da polícia? Anula o processo, tá vendo? O magistrado é suspeito, que já estão tentando falar isso do Moraes, né? O membro do Ministério Público é suspeito. Calma, cocada. O Bolsonaro será preso. Não se preocupe com relação a isso, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro e bom final de semana. E bota a cerveja pra gelar, meu amigo, porque qualquer hora é hora, desde que o mito abriu a boca pra dizer que pode fugir pra uma embaixada pra não ser preso. Até mais!